Olá e bem-vindos à apresentação de hoje sobre a chamada aberta do Clique para a América Latina e o Caribe. Obrigado por se juntar a nós hoje, pois esperamos fornecer algumas informações úteis sobre o Climate Short Investor Coalition, o CLIC, e nossa recente convocação para candidaturas na América Latina e no Caribe. Como você pode ver, a agenda de hoje é uma introdução à CLIC, especificamente ao conector de investimentos agroalimentares do CLIC, ao processo de seleção e à timeline da chamada aberta para inscrições, e ao trabalho de avaliação de risco e impacto que fazemos para os agronegócios em nossos grupos. O CLIC é uma coalição de líderes no setor agroalimentar que trabalha para acelerar e ampliar o financiamento de sistemas agrícolas e alimentares de baixo carbono, resilientes ao clima e positivos para a natureza em todo o mundo. Nossos membros incluem investidores e fundos de impacto, gestores de ativos e prestadores de assistência técnica que trabalham em sistemas agroalimentares globais. Nosso secretariado é o Climate Policy Initiative, uma organização de análise e consultoria com profunda experiência em financiamento climático. Fomos criados a partir da COP26 e o nosso trabalho é financiado pelo governo do Reino Unido. No Clique, temos três pilares de ação em torno dos quais nosso trabalho está estruturado. Primeiro, nossos produtos de conhecimento, por meio dos quais desenvolvemos e disseminamos a liderança de pensamento sobre o setor. Nossos dois grupos de ação, por meio dos quais os membros trabalham juntos em iniciativas prioritárias. E, por fim, o nosso Agri-Food Investment Connector, sobre o qual entrarei em mais detalhes em breve, facilita o investimento em agronegócios com impacto sobre o clima, a natureza e a biodiversidade. Somos especialistas no nexo entre o clima e o setor agroalimentar, fortemente baseados em pesquisas e evidências e apoiados por nossos membros que são líderes no setor. Você pode ver as pessoas que estão trabalhando na Click, onde temos uma ampla gama de formações e experiências na equipe. Essas experiências variam de medição de impacto, investimento, modelagem financeira e comunicação eficaz. O Connector trabalha para apoiar empresas em estágio inicial e de crescimento, como vocês, que estão fornecendo soluções climáticas e naturais para o setor agroalimentar. Trabalhamos pro bono em uma base de coorte e com empresas em mercados emergentes. O suporte que fornecemos aos nossos agronegócios se concentra em ajudá-los a medir e comunicar seu impacto sobre o clima e a natureza, além de ajudá-los a se apresentarem aos investidores. Os três pilares são: primeiro, criar um canal de qualidade de agronegócios. Segundo, fornecer a eles assistência técnica prática sobre o clima e a natureza na forma de medição de impacto. E, por fim, ajudá-los com sua narrativa de apresentação e fazendo apresentações diretas à nossa rede de investidores. Nosso primeiro grupo de 8 empresas de agronegócios estava localizado na África subsaariana. Ajudamos esse grupo a quantificar seus riscos e impactos climáticos e naturais, a preparar e praticar suas apresentações e a se conectar com investidores, financiadores e parceiros voltados para o impacto. Também os levamos para apresentar suas propostas na sala de negociações de agronegócio do Fórum de Sistemas Alimentares da África e em eventos virtuais. Desde que receberam o primeiro apoio do Connector em 2023, 7 das 8 empresas levantaram capital ou subsídios, totalizando mais de 16 milhões de dólares, e 3 delas receberam financiamento privado pela primeira vez. Você também pode ver na parte inferior do slide o nosso grupo de 2024. Aqui você pode ver alguns depoimentos dos nossos participantes anteriores, nos quais a avaliação de riscos e impactos climáticos e naturais que fornecemos abriu as portas para essas duas empresas, a Winity Farms e The Source Plus. Isso os ajudou a aumentar a credibilidade em suas conversas com investidores e também a informar suas próprias decisões com relação às suas operações. Agora vamos apresentar um pouco mais sobre o programa LAC. É com muito empolgo
que o programa Click Connector lançou sua primeira chamada aberta para inscrição na América Latina e no Caribe. Por que a América Latina e o Caribe? E por que o Click? Em primeiro lugar, queremos recriar o que conseguimos com nossos coortes na África e aproveitar o conhecimento e as operações existentes que temos no LAC. O CPI tem uma forte presença na região, por meio do nosso escritório no Brasil e do nosso laboratório de inovação global, que acelera soluções e instrumentos inovadores de financiamento climático em estágio inicial. Portanto, temos uma visão única da perspectiva do financiador do que exatamente ele está procurando. Em segundo lugar, existe um ecossistema robusto e existente de aceleradores e investidores que oferecem uma plataforma pronta para ampliar os agronegócios. No entanto, muitas oportunidades de alto impacto estão ficando pelo caminho e não estão recebendo o financiamento de que precisam. Não queremos que o investimento seja destinado apenas às melhores empresas, mas àquelas que têm um maior potencial de impacto subjacente. E, por fim, acreditamos que o Clique oferece em termos de avaliação especializada do impacto climático e da facilitação de investimentos aborda essas lacunas no cenário de apoio local e aumenta o acesso ao financiamento com foco no clima. Aqui gostaríamos de dedicar algum tempo para falar sobre o perfil das empresas agrícolas que estamos procurando e acreditamos ser especificamente adequadas para apoiar. Estamos procurando empresas legalmente constituídas, com fins lucrativos, envolvidas em agricultura e sistemas alimentares. A empresa deve implementar práticas positivas para o clima e a natureza em suas operações, ou oferecer inteligência, produtos ou serviços sobre o clima e a natureza para o setor agroalimentar. Portanto, o escopo é amplo. As principais operações devem ser na América Latina e no Caribe, mas é possível que você também opere em outras regiões. Queremos apenas que a maioria das operações esteja nessas áreas. Estágio inicial ou de crescimento, pós-receita, com 2 anos de operações e 1 ano de demonstrações financeiras auditadas. Procuramos por pós-receita, especificamente porque é um indicador de que seu plano de negócios pode estar um pouco mais estabelecido, o que significa que, quando formos avaliar o impacto sobre o clima e natureza, poderemos avaliar com confiança suas operações e os resultados que você criará em determinadas linhas. Por fim, você deve estar buscando ativamente capital comercial, seja por meio de financiamento de dívida ou de capital próprio. Queremos ajudar os agronegócios a deixarem de depender de subsídios e de apoio financeiro e passarem a ser capazes de obter esse financiamento comercial para realmente ganhar escala. Apenas para observar, atualmente operamos somente em inglês e trabalharemos com materiais como apresentações e relatórios em inglês. Temos uma rede de investidores internacionais e queremos criar materiais que possam ser mais amplamente compartilhados. Portanto, procuramos empresas com uma equipe de gerenciamento de pelo menos 2 pessoas, uma delas com conhecimento prático de inglês. Essa pessoa será o principal ponto de contato para a equipe da Click. Então, como avaliamos as candidaturas? Temos 5 critérios principais. Primeiro, viabilidade do negócio. Um negócio que tem potencial para ser lucrativo e sobreviver a longo prazo. Segundo, escalabilidade. Uma empresa com potencial e planos razoáveis para se expandir em termos de escala de operação e impacto. Terceiro, uma equipe de qualidade. Uma equipe que tem as habilidades, o conhecimento e a motivação para criar estratégias, operar e captar recursos. Quarto, potencial de impacto. Atividades comerciais que têm potencial para gerar resultados climáticos positivos e ambiciosos que vão além dos resultados habituais. E, por fim, valor a ser obtido com o clique. Uma empresa que demonstre entusiasmo para expandir sua oferta para o clima e a natureza e que necessite de investimento e de assistência técnica para fazê-lo. Cada solicitação que recebemos por meio do Submittable será avaliada de acordo com esses critérios principais, com atenção específica ao potencial de impacto e ao valor que podemos agregar. Em termos de cronologia, estamos no início de novembro,
faltando algumas semanas para a fechadura das inscrições. Recomendamos que você envie as suas inscrições o mais rápido possível, pois a análise é feita de forma contínua. A triagem e as entrevistas serão feitas ao longo de novembro e as seleções finais serão informadas em dezembro. Estamos planejando provisoriamente realizar um pitching presencial para que nosso grupo seja exposto aos investidores em fevereiro. Portanto, os 2 meses que antecedem esse evento serão muito focados na preparação pré-evento e o período seguinte, de março a junho, será pós-evento, com suporte personalizado e mais aprofundado. No total, o programa tem duração de 8 meses, após os quais você passa a ser um ex-aluno. Para lhe dar uma visão mais aprofundada e observando que isso é provisório, pois os eventos de lançamentos estão sujeitos à alteração de acordo com o melhor momento para ter o máximo de exposição, este é o cronograma de suporte. Antes do evento, trabalhamos com você para integrar e analisar seus data rooms, fazendo uma análise completa dos materiais para entender seu negócio, verificar se há lacunas ou materiais faltantes que seriam cruciais para os investidores, auxiliar na preparação do pitch deck e em nossa medição de impacto, para que você tenha alguns números importantes para apresentar, e em seguida, ajudá-lo com a apresentação e a narrativa do seu pitch. Após o evento, passamos a dar um suporte mais personalizado. É aqui que finalizamos seu relatório abrangente de risco e impacto para ser compartilhado com os investidores, e em seguida, trabalhamos de acordo com as necessidades de sua empresa. Isso pode ser em relação a projeções financeiras, planos de expansão, decisão sobre uma estratégia de captação de recursos e cronograma, etc. Enquanto isso, estaremos constantemente fazendo apresentações a investidores relevantes, auxiliando na publicidade e no compartilhamento de recursos. Agora, vamos ao trabalho que fazemos para avaliar seu impacto. Realizamos uma avaliação detalhada do impacto e dos riscos climáticos e naturais do nosso grupo, pois estamos confiantes de que é cada vez mais importante que as PMEs do setor agroalimentar demonstrem seu impacto climático. Para os investidores, o impacto material dos riscos climáticos físicos significa que muitos fundos agora são obrigados a medir o risco climático. Muitos fundos também estão identificando e investindo em oportunidades de investimentos positivos para o clima e a natureza. A avaliação de impacto científica e baseada em evidências é fundamental para garantir que o capital limitado disponível seja canalizado para a movimentação de agulha e para evitar o risco de greenwashing. Por isso, os investidores estão procurando empresas com uma sólida avaliação de impacto. 1,7 bilhões de dólares em financiamento foi destinado a startups de tecnologia agroalimentar na América Latina, com foco crescente na adaptação climática. Para acessar essa crescente fonte de capital, as PMEs precisarão comprovar com credibilidade seus impactos sobre o clima e a natureza para os investidores. Para ajudar as PMEs a desbloquear o financiamento climático, realizaremos uma avaliação de impacto, transformando seus dados comerciais disponíveis em indicadores climáticos e naturais. Durante o período de implementação, antes do lançamento, nossa equipe de impacto entenderá primeiro o seu modelo de negócios, identificará suas áreas de impacto e os possíveis indicadores de clima e natureza. Em seguida, solicitamos seus dados comerciais disponíveis e os transformamos usando ferramentas de cálculo confiáveis. Além dos impactos climáticos e naturais, avaliamos riscos, como vulnerabilidades contextuais, desafios sociais, insegurança alimentar, riscos climáticos, risco de transição para sua região operacional específica e, por fim, detalhamos a relevância do clima em seu contexto. Por que fazemos isso? Vemos muitas empresas com grandes impactos sobre o clima e a natureza que não conseguem comunicar de forma eficaz sua história. Estes são alguns exemplos de slides de impacto que vemos de PMEs, que geralmente não são complementados por dados, referência ao método e principais suposições.
O que queremos oferecer a você é uma avaliação de impacto sobre o clima e a natureza, baseada em evidências e com uma abordagem clara. O resultado desse trabalho inclui um relatório geral por escrito que detalha todas as nossas descobertas, metodologias e resultados, além de nossa orientação sobre a coleta de dados úteis no futuro e a possível geração de créditos de carbono e biodiversidade. Também extrairemos as principais métricas de natureza e o clima e as inserimos em seu argumento de venda para investidores, ao mesmo tempo em que criaremos uma história de impacto em todo o seu argumento de venda para ajudá-lo a se posicionar como uma empresa positiva em relação à natureza e ao clima. Também forneceremos nossos cálculos e dados brutos em um pacote, caso os investidores interessados queiram saber mais sobre os cálculos. A maneira como construímos isso é usando nossa metodologia interna do clique. Isso acrescenta estrutura lógica e credibilidade numérica para fortalecer sua narrativa de impacto. Nossos indicadores são organizados em uma cadeia de resultados, passando da atividade comercial para o produto, o resultado e, por fim, o impacto. Isso ajuda seu público a entender, por exemplo, como a venda de bioinoculantes leva ao aumento da produtividade, à redução do uso de fertilizantes químicos e, por fim, à economia significativa de emissões de gases de efeito estufa. Também consolidamos seus dados usando ferramentas confiáveis, como calculadoras derivadas do IPCC e do Protocolo de Gases de Efeito Estufa e ferramentas de risco desenvolvidos pelo Agrica, WWF e outras.